Remédios genéricos. Deixa eu falar aqui com meu amigo Felício Rosa, meu conterrâneo de Santo André, claro, presidente da ABC Pharma, isso, Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico. Do Comércio Farmacêutico. Meu querido amigo Felício, que alegria ter você com a gente. Prazer é meu. Muito obrigado feliz pelo convite. De verdade, porque esse assunto é tão importante. A gente falar sobre remédio genérico, medicamento genérico, é fundamental. Foi uma transformação no Brasil. Foi uma transformação a chegada dos genéricos. 20 anos. 20 anos de genérico no Brasil. Pra gente comemorar, não é? Muito. Porque muito, foi muito importante para a população, não foi? Muito. É interessante, Zucatelli, porque lá na década de 60, os Estados Unidos já discutia genéricos. No Brasil, esse assunto começou a ser discutido na década de 70, 10 anos depois. Mas ele só veio à tona em 99, uma loucura, há 20 anos. É uma loucura isso, né, então, cara? Demorou muito. Demorou, mas veio. Mas chegou. Chegou e tá bom, isso é muito legal. Tem muito preconceito ainda com genérico, não tem? Tem porque ainda existe um pouco daquele conceito de avaliar o produto pelo preço. Né? E atrás do preço do genérico tem explicação, ele não tem um preço menor do que o medicamento de referência. Porque ele é pior. Porque ele é pior. Esse é o conceito. Vai, me explica então. É o seguinte, o remédio de referência traz no seu preço, principalmente... O remédio de referência é o remédio que tem a marca, certo? É o que a gente chama pelo nome do remédio, certo? Isso. Tá. Ele é o resultado da pesquisa e de todo o investimento que o laboratório fez. Tá certo. E esse laboratório que desenvolve e coloca esse produto no mercado, ele tem uma reserva de entre 10 e 20 anos para a comercialização desse produto. Ou seja, ele criou esse produto, ele desenvolveu, ele investiu, né? Então ele tem o direito de vender sozinho, sem concorrência. Exatamente. Durante 10 ou 20 anos, dependendo do medicamento, dependendo da formulação. Tá bom. A partir daí, tá liberado para ter genérico. Perfeito. Certo? Daí tem similares. Qual que é a diferença? São produtos que têm a mesma formulação, têm o mesmo princípio ativo, mas têm marcas diferentes. Tá. Tem apresentações diferentes. Não é uma bisnaga, é um comprimido. São produtos similares. O genérico também tem a mesma formulação. O genérico também tem o mesmo princípio ativo daquele referência. Tá. Aliás, o genérico passa por testes tão fortes ou maiores do que o próprio medicamento de referência. Porque a Anvisa precisa se certificar... Que é igual o efeito. Que ele traz o mesmo resultado do que aquele chamado referência. Tanto genérico como similar, a gente pode ter segurança nessas opções? Sim, são formulações muito, muito parecidas. Eu diria que preços são por conta de mercado, exceto essa de que tem o investimento contido no principal, né, no referência, mas são confiáveis, têm o mesmo princípio ativo. Os médicos têm esta certeza? Isso, às vezes, pergunta polêmica, eu vi que você olhou para o lado aí, porque eu sei disso, é importante a gente falar a respeito disso. Sim. Mas os médicos, quando falam, porque eles têm a obrigação de dar o princípio ativo ali, tá? É obrigado a fazer isso. Sim. Mas, às vezes, eles têm a mesma segurança de recomendar o genérico? Tem que ter, né, Zucaro? Tem que ter. O que a gente orienta o paciente, até por conta de valor, é, na medida do possível, entender se aquele produto referência cabe no bolso dele, né? Perfeito. É um problema mais de custo, vamos chamar assim, para o usuário, para o paciente. Os médicos receitam, sim, eles têm a alternativa de orientar para um princípio genérico. Sim. E entendem que estamos falando do mesmo produto. Tá. São diferenças desse tipo que eu te disse agora. A gente tem opção genérica hoje no mercado de quase todos os medicamentos? Quase eu não diria, porque tem muito medicamento que ainda tá dentro desse prazo. Mas já tem uma infinidade de marcas
que já contém produto genérico. Em média, a gente está falando de uma diferença de preço de quanto? Um genérico custa o quê? Metade do preço de um... 30% ou 40% aproximadamente. É muito mais barato, né? Mas é o investimento que o laboratório primeiro lá, de pesquisa, fez para ter aquela formulação. Essa é a principal diferença, né? A gente nota, hoje no Brasil, 80% do remédio genérico estão sendo vendidos nas farmácias mais populares. Ah, tá. Porque o preço é mais barato. É um atrativo conforme o poder aquisitivo do paciente. A gente sabe hoje no Brasil, e isso é um grande discurso que a gente faz lá na nossa associação, é a saúde. Saúde pública é uma coisa séria, acho que todo mundo sabe disso. E a gente diz... É uma tragédia. Você é uma pessoa muito gentil e muito elegante. A saúde pública no Brasil é uma tragédia. É uma tragédia, cara. O que a gente tem feito, sabe, Zucca, é o seguinte. A gente tem dito com muita ênfase que a porta da saúde no Brasil é a farmácia. É verdade, eu concordo com você. Eu acho que já no passado, né, o farmacêutico era o médico da família. Opa! Essas coisas evoluíram, né? Eu não vou dizer para ninguém que não tenha que ir ao médico, tem que ir sim. Mas a porta da saúde é a farmácia. E o farmacêutico é o cara que vai dizer, olha, até aqui eu vou, mas daqui para frente é melhor você procurar um especialista, procurar o seu médico, porque tem outros fatores que só um médico vai saber te responder. Em cidades menores, a gente está em São Paulo, está numa cidade muito grande e tal, mas em cidades menores ainda a porta e a referência, a primeira pergunta das pessoas é na farmácia. Outro dia eu recebi aqui Oscar Schmidt, um amigo muito querido, Oscar do basquete. Sim. Ele estava aqui e ele veio com ele, estou contando um bastidor rapidinho para vocês, uma amiga dele e da esposa dele, da Cris, filha de um farmacêutico muito famoso de Santo André, o seu Quinto. Opa! Quinto Torbolato. É isso, que ficava ali na rua Santo André, isso Senador Flacker. Exatamente, na Senadora, ali no centro de Santo André. E era uma referência, a gente brincou aqui. Era o médico da família. A gente perguntava primeiro para ele. Sem dúvida. Eu lembro e muitas vezes ele dizia, olha, daqui para frente é a ética também. Ele fazia isso muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Tem também a ética do farmacêutico, que é outra coisa que a gente defende muito lá na nossa associação. Nós trabalhamos com a farmácia, nós trabalhamos com os laboratórios, porque lançamento, desenvolvimento, o farmacêutico precisa estar atualizado. Ele tem que saber o que está sendo feito, claro. E a gente faz esse elo de ligação entre a indústria, entre a farmácia e damos o apoio, um grande apoio ao farmacêutico. A gestão da farmácia, a unidade farmacêutica, para que ele atenda bem, para que ele seja realmente a porta da saúde no Brasil. Porque, vou fazer uma pergunta, enfim, valor é concorrência, mercado é concorrência, a gente vende mais barato, a gente vende mais, né? A verdade é essa, ainda mais num país que estamos sempre em crise. Espero que um dia a gente saia disso. Depois que abre o mercado e que chega o genérico, o laboratório devia baixar o preço de referência para brincar nessa competição aí. Porque tudo bem, ele já vai concorrer mesmo, a venda dele cai, não cai quando chega o genérico? Sabe, existe o lado econômico do processo, né, Zucatelli? O laboratório investiu muito dinheiro. Mas aí, bicho, ele já tem que brigar. Eu baixava mais aí. Bom, aí... Aí é uma briga comercial boa. É uma discussão econômica. Mas eu acho que o grande laboratório deve ter lá as suas planilhas de rentabilidade. Para poder manter esse preço. E sabe o tempo que ele precisa de rentabilidade para poder fazer isso. Trazer Escuta, cai muito a venda do medicamento de referência quando chega o genérico ao mercado? Não. Não cai? Não. São produtos, vou chamar concorrentes. Tá. Não é bem isso, mas são produtos equivalentes. Tá. Então não cai. Não cai? Não cai. Então por isso que não baixa o preço, faz sentido. Não cai, não tem...
Tem gente que bate o pé e fica no de referência, né? E vai no referência. Se a pessoa pode pagar, ela fica no referência. Assim como tem, eu ouvi agora há pouco, tem gente que entra numa farmácia e o farmacêutico oferece um produto genérico de um determinado laboratório e o paciente diz, não, desse laboratório não, eu quero daquele. Ah, tem isso? Tem isso. Eu acabei de ouvir aqui de uma das pessoas que estavam aqui conosco. Ah, desse laboratório eu não tomo, eu tomo dos outros. Porque eu fiquei olhando e falei, tudo bem, mas eu acho que é muito mais da adaptação do seu organismo, porque se você pensar que o princípio ativo é o mesmo, pode ter ali na formulação alguma diferença? Algum ingrediente diferente, que não muda o perfil do resultado do medicamento, mas que organicamente aquele paciente não... Mas o cara falou agora aqui para mim, com todas as letras. Deste laboratório eu não uso. Mas você sabe que às vezes eu vou à farmácia, vou comprar algum medicamento, alguma coisa assim, e aí eu ouço das pessoas isso, olha, se eu pedir o de referência, por exemplo, eu peço de referência, a pessoa fala, olha, tem genérico também, e olha, é bom, hein? É esse laboratório. Eles utilizam o laboratório como referência de qualidade para o genérico. Claro. Isso é importante para nós clientes? Falando para minha amiga dona de casa? Sem dúvida nenhuma. É legal? A orientação do farmacêutico é fundamental. Tá. E aí entra um pouco daquilo que eu falava sobre o trabalho que a ABC Pharma faz. É informar o farmacêutico, o atendente, dos lançamentos, das aplicações, das alternativas. Tem um assunto muito atual que são os chamados consultórios farmacêuticos. Que era aquilo que a gente ia lá no Quinto. Isso. Em Santo André, ele levava a gente numa... Eu já vi isso. Agora, tá crescendo. Isso voltou. E vai crescer. E vai crescer. É o consultório farmacêutico. Você está convidado a voltar já, Felício Rosa, presidente da ABC Pharma, Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico. Muito legal, muito bom receber você aqui. O mais importante desse recado é, os genéricos são seguros, os similares são seguros. Perfeito. A Anvisa fiscaliza isso. Você pode ficar tranquilo. Não significa que você não possa escolher de referência. Você pode pagar mais, escolha de referência também, está tudo certo. Se não, confie no genérico que é legal. É isso. Adorei te receber. Você volta?